Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Urgente, Flamengo e empresário do jogador tentam uma operação casada para concluir a contratação de Claudinho junto ao Zenit. Nós vamos explicar aqui para vocês. Jogadores como John Arias, jogador como David Neres, pode ser envolvido nessa negociação. Aí vocês devem estar pensando, mas peraí, esses jogadores não pertencem ao Flamengo, o que tem a ver o Flamengo com isso, o que tem a ver o empresário com isso? Nós vamos explicar detalhadamente para vocês nesse vídeo, para vocês entenderem. E, galera, acreditem, é uma negociação que não é fácil, negociar com o russo não é simples, a gente sempre falou isso aqui, não é simples, como diria o Walter Joaquim, nunca negociou com dirigentes mais duros do que os russos, já negociou com chinês, japonês, mas russo é duro, ele que na ocasião trouxe o Wagner Love para o Flamengo junto ao CSKA, sempre falou isso para nós, e isso tem anos, e isso ficou guardado comigo, por isso a precaução sempre com o Claudinho, mas o Claudinho não está tão distante assim do Flamengo como parece, é por isso que os dirigentes do Flamengo, quando a gente pergunta, quando a gente tem contato, se mostram bastante otimistas, é porque tem caminhos que eles buscam para concluir essa negociação e nós vamos explicar para vocês agora. Antes de mais nada, mete o dedo no like. Agora, rapidamente, dedo no like e também inscrevam-se aqui no nosso canal Flamília da Nação. A gente vem trazendo um monte de informações em primeira mão para vocês, hein? Ontem o presidente do Flamengo no Charla Podcast confirmou tudo o que a gente falou da negociação do Claudinho, que foi o Flamengo que deu a resposta ao Zenit. E o Zenit até hoje não respondeu mais. Tudo o que a gente vinha falando ele confirmou. Então você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então se inscreve no canal Flamília da Nação. Brota, brota, brota. Clica no botão vermelho inscrevendo-se no Flamília da Nação. Nós vamos botar a vinheta para rodar, o drone vai subir para apurar as informações e logo após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, nós vamos direto ao ponto. Trazer para vocês a principal notícia do vídeo, que é a questão do Claudinho. Ah, um detalhe, nós temos um grande concorrente, né, ao título hoje, o Botafogo realmente vem despontando e contratando vários jogadores. E nós temos uma informação importante relacionada a esse clube, um jogador que eu considero o principal jogador do Botafogo, se não o principal, um dos principais, queria ver no Flamengo, cara. Aliás, quase veio, né? Se o Mateuzinho não batesse o pé e não quisesse jogar no Corinthians, o Flamengo poderia ter tido esse jogador por empréstimo de 1 ano, lá em janeiro, quando ainda estava nos Estados Unidos. Enfim, Mateuzinho não quis ir, a negociação acabou não acontecendo. Júnior Santos, jogador importantíssimo no Botafogo nesse momento, ele vai ter que fazer uma cirurgia na tíbia, teve uma fratura na tíbia e vai ficar afastado por 3 meses. Essa é a informação que nós trazemos aqui para vocês, exclusiva. Ah, Fábio, o que isso tem a ver com o Flamengo? Claro que tem, gente. É um clube hoje, é um time que se reforça, gastou 300 milhões na janela de transferência, embora saibamos que é um elefante em cima da árvore, que não tem camisa, nem peso e nem tradição para poder ser campeão, se reforça, contrata um monte de jogadores, e aí vem disputando, é o líder do campeonato atual, e no momento que a gente tem uma informação de um jogador de ponta, que é o principal, né, se não o principal, um dos 3, 4 principais jogadores do elenco, está fora por 3 meses, quer dizer, praticamente, né, botar aí que pelo menos até outubro não jogará mais pelo Botafogo. E outra, o Eduardo Meia, que acabou se contundindo, batendo pênalti, teve um rompimento de um músculo importante e que precisará passar também por um procedimento cirúrgico e está fora da temporada, só joga em 2025. Quer dizer, não joga mais pelo Botafogo porque o contrato dele é até o final do ano. Quer dizer, são informações
que a gente consegue também, e a gente sempre de olho nos rivais, cara, eu acho importante você ficar de olho nos principais rivais do Flamengo nesse momento, até porque teremos jogos contra eles, principalmente agora no mês que vem, né? O Flamengo vai jogar no Engenhão um jogo contra o Botafogo e a gente está de olho nos rivais do Flamengo. E aí a gente vai entrar agora na principal notícia, que é a questão do Claudinho. Eu sei que vocês vão dizer, cara, não aguento mais falar de Claudinho, não aguento mais essa novela e tal. É novela. É uma novela, aliás, que dura anos, né? No entanto, imagina o torcedor do Real Madrid, se não tivesse paciência para aguardar a novela Mbappé, né? Olha quantos anos o Real Madrid busca a contratação do Mbappé. Ah, o Mbappé vai para o Real Madrid. Não vai. Abre janela, o Mbappé vai para o Real Madrid. Aí todo dia circula no jornal informações sobre o Mbappé e acaba não indo. Gente, faz parte, né? Quando a gente fala de grandes jogadores, né, do outro lado você negocia com não o ex-presidente da Rússia, como o Marcos Braz falou. Gente, eu vou dizer até uma coisa aqui para vocês. Eu entendi o que o Marcos Braz quis dizer. Ele errou muito feio. Não é querer passar pano, não, até porque você sabe que eu critico o Marcos Braz pra caramba. Só que tem algumas coisas internas que a gente sabe que talvez ele tenha pensado, talvez não, certamente ele tenha pensado, né? E na hora de falar isso. A gente já falou, quem acompanha a gente em lives, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele é um dos donos do Zenit. Isso não pode aparecer publicamente, mas é a verdade. Ele é um dos donos do Zenit, a gente sabe disso. O Vladimir Putin, ele é de São Petersburgo, a cidade natal dele, que é a cidade do Zenit, e, claro, ele quer fazer, e ele tem parte do clube, com que esse clube vença. A gente tem informações, inclusive, que a galera que acompanha a gente há mais tempo sabe, né? Até pelo contato que nós temos com pessoas do Zenit, né? Pessoas que moram com jogadores do Zenit, pessoas que jogam no Zenit, inclusive, que quando o Zenit joga contra os clubes da capital, os clubes de Moscou, a premiação pelo empate ela é 3 vezes maior do que uma vitória no jogo normal contra outros clubes. Para empatar. A premiação é 5 vezes maior para uma vitória quando se joga contra os clubes de Moscou. Quer dizer, não admite perder para os clubes de Moscou, os clubes da capital, porque a diferença é muito grande. Sempre foi. O Zenit é um clube pequenininho, de uma cidade menor, e que hoje, né, desponta como um grande clube da Rússia, porque é uma injeção, né, os caras injetam muita grana. Tanto que ele pertence ao dono da empresa de gás, mas também tem a participação, né, do presidente da Rússia. Então, assim, eu entendi o que o Marcos Braz pensou, falou uma tremenda de uma bobagem, falou uma bobagem absurda, mas internamente aqui entre a gente, né, entre as pessoas que conhecem muito a fundo a questão do Zenit, sabe de quem é o Zenit, quem tem participação no Zenit. Enfim, aí a gente vai entrar na questão aqui que é a mais importante. Os caras não admitem perder, eles são duros na negociação. E aí, o Flamengo e o empresário do jogador, a gente apurou a seguinte informação, que é uma informação importantíssima. O Zenit ele não quer vender um Claudinho, por exemplo, e não ter uma reposição, não ter um jogador à altura para poder apresentar para o torcedor no dia seguinte. O Willick, que é um jogador que o clube, o Zenit tentou a contratação, a coisa não caminhou. Né? Muitos jogadores não querem jogar na Rússia, né? É difícil, porque não tem competição internacional, enfim. E aí eles tentam, o Flamengo e o empresário do jogador tentam uma operação casada. O Flamengo e o empresário. O Flamengo aguarda a contratação de um jogador por parte do Zenit. O Flamengo sondou nos últimos dias a possibilidade de contratar David Neres, do Benfica. David Neres sinalizou para o seu empresário de que com a renovação do Di Maria, o Di Maria ficando, ele, que não teve tantas oportunidades no último ano, ele deseja sair. Ele vê a possibilidade, vê um Savinho, por exemplo, que era um jogador desconhecido, chegando à seleção brasileira, que joga na posição dele. Então ele entende que tem potencial para chegar a uma seleção brasileira.
mas ficando no banco em Portugal, ele não vai conseguir. E ele não tem tanto mercado na Europa. Só que ele não tem tanto mercado, mas o mercado existe. O Flamengo sondou a possibilidade de uma contratação por empréstimo e o Benfica descartou. O Flamengo não vai conseguir a contratação do David Neres, mas ele pode ter encontrado nessa informação do desejo do jogador sair o caminho para contratar o Claudinho. O que tem a ver uma coisa com outra? O Zenit tinha interesse na contratação do David Neres no ano passado e chegou a oferecer 30 milhões de euros na última janela para contratar o jogador e, na ocasião, o Benfica negou. O Napoli, da Itália, tentou a contratação agora do David Neres, oferecendo 20 milhões de euros. No entanto, o Benfica quer 30. Na ocasião, o Benfica pediu 40 ao Zenit e a coisa não fechou. Hoje, eles já sabem que o jogador desvalorizou e pedem 30 milhões, ou seja, exatamente o valor que o Zenit tentou na última janela. O Flamengo levou para o empresário do Claudinho essa questão para ele intermediar isso junto ao Zenit. É claro que talvez seja um pouco complicado para a galera poder entender, porque o jogador não pertence ao Flamengo, não tem nada a ver, mas como o Zenit quer um substituto, quer um jogador que atue no meio campo, meio atacante, um meio atacante para substituir o Claudinho, o Zenit pode ser que agora consiga a contratação do David Neres, porque o valor que o Benfica quer é o mesmo que o Zenit já ofereceu. O Napoli ofereceu muito menos. Agora, vamos ver se o David Neres vai concordar em ir jogar na Rússia, porque, embora ele jogue num time e seja titular, porque lá ele seria titular, lembrando que o Zenit tentou a contratação do David Neres porque perdeu o Malcom. No mesmo momento que ele perde o Malcom, ele vai atrás do David Neres para contratar o jogador para substituir o Malcom, que é da mesma posição, e até hoje eles têm um jogador, ressentem de um jogador que atue naquela posição. Contrataram o Arthur, né, junto ao Palmeiras, mas não é a mesma coisa, né? O Arthur é um jogador que tem suas limitações, não chega aos pés de um Malcom, de um David Neres, e eles querem um jogador para essa posição. Então pode ser que o Zenit, contratando o David Neres, resolva o problema e deixe o Claudinho partir, vindo para o Flamengo. Uma outra possibilidade é uma proposta que eles, se não fizeram ontem, vão fazer nos próximos dias ao Fluminense por John Arias. Aí muita gente ontem, quando eu fiz o vídeo, falou: é mais fácil então o Flamengo pagar 15 milhões de euros no John Arias e contratar o jogador. Gente, peraí, existe uma cláusula, uma promessa de venda do presidente do Fluminense por um valor bem reduzido da multa para o John Arias ser negociado e ser vendido nessa janela para a Europa, não é para o Flamengo. O cara não vai vender para o Flamengo pelo mesmo valor que ele vai vender para a Europa, porque de jeito nenhum. A torcida come o fígado do Fluminense na vice-lanterna do campeonato. O cara vende o principal jogador para o rival? Não vai acontecer isso. Então, esquece o valor de 15 milhões de euros que o Zenit vai fazer para o Fluminense pedir mais ou menos, se aceitar a negociação, não seria o mesmo valor que o presidente do Fluminense iria aceitar para o Flamengo contratar o jogador. Não tem a menor possibilidade. Então, existem dois caminhos, operação casada mesmo, essa é a verdade, do Zenit contratar o John Arias ou o David Neres e aí liberar o Claudinho. Vale destacar o seguinte: o Zenit não deu a negativa para o Flamengo ainda em relação à proposta. O presidente do Flamengo ontem confirmou a nossa informação, que o Flamengo que aceitou a contraproposta do Zenit e devolveu ao Zenit dizendo sim, ok, eu aceito os 18 milhões. No primeiro momento o Flamengo tinha feito uma proposta de 15 milhões e meio, com metas podendo chegar a 16, e o Zenit devolveu dizendo: não aceito, e não aceito também em 5 anos. Eu quero 18 milhões de euros em 3 parcelas, sendo 50% do valor à vista. 50% do valor do montante total, ou seja, 50% dos 18 milhões. O Flamengo montou uma reunião interna e aceitou a contraproposta do Zenit. Devolveu para o empresário, falou: agora está tudo certo, porque foi a contraproposta que eles fizeram. Mas o que acontece? Eles não responderam, eles não esperavam que o Flamengo fosse aceitar, que o Flamengo fosse responder positivamente à contraproposta deles. Enfim, é nesse pé que está, aguardando a resposta do Zenit, que enrola, demora para poder responder,
segundo os dirigentes do Flamengo, eles querem alguém para contratar e dar uma resposta para a torcida. A gente vendeu para o futebol brasileiro esse jogador, que é um ídolo da torcida, mas a gente repôs trazendo uma grande promessa de craque da seleção colombiana, ou um grande jogador do Benfica, que, né, já atuou com passagem pela seleção brasileira por muitas vezes. Enfim, numa operação casada, envolvendo David Neres ou John Arias, ou até os dois, o Flamengo pode concluir a negociação de Claudinho. Lembrando que eu disse aqui que o Flamengo sondou a possibilidade de contratar o David Neres, tá? Gente, essa possibilidade ela não existe nesse momento. Essa operação ela foi totalmente descartada, porque o Flamengo não tem condição de pagar 30 milhões de euros, que é o valor que o Benfica quer, e o Benfica recusa o empréstimo. Então, nesse momento, essa operação envolvendo o David Neres para o Flamengo, ela não existe. Seria casada numa situação de jogador ir para o Zenit, né? O empresário age como intermediário também, né? Leva o valor. Olha, agora o Benfica quer vender o David Neres pelo valor que vocês ofertaram. E aí o Zenit certamente vai se interessar de novo, porque se interessou numa outra janela, e o valor foi o mesmo que o Zenit ofereceu. O valor que o Benfica quer hoje é o mesmo que o Zenit ofereceu na janela passada. Enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Agora eu repito a vocês. Se você acha que o Claudinho está impossível, a contratação praticamente impossível, não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. O Flamengo mostrou poderio financeiro quando respondeu a contraproposta de forma positiva ao Zenit, e os caras ficaram sem saber o que fazer. Eles não esperavam que o Flamengo fosse responder de forma positiva ao valor alto que eles pedem pelo jogador, 18 milhões de euros, em apenas 3 parcelas, sendo a primeira com 50%. Vamos aguardar e ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Iremos repercutir essa notícia e outras daqui a pouquinho, na live que vai começar daqui a pouquinho, e a gente vai falar sobre isso. Valeu? Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.